Você já se perguntou por que os jogos mobile para celular não fazem tanto sucesso assim igual os jogos de console? Quer dizer, sucesso eles fazem a beça, pois são os jogos mais jogados do mundo. Porém, não tem aquela mesma atmosfera que te prende, aquela vibe. Geralmente os jogos de celular é difícil de encontrar um bom, eles são todos engasgados. E uma palavra que resume o vídeo de hoje é pay to win, pague para vencer. Esse é o grande mal dos jogos de celular dessa geração. Bom, sabemos que o mercado de jogos mobile para celular está bem parado já faz tempo e se baseia basicamente no famoso pay to win, pague para ganhar, que eu falei lá no começo, ou mais especificamente, pague para ser trouxa, né? É basicamente você ficar comprando roupinha nos jogos para o seu personagem, ou seja, enfiando dinheiro no rabo dessas empresas enquanto elas ficam milionárias e rindo da sua cara. Uma política bem parecida com o que a Nintendo faz, e cobra uma facada de 200 contos em uma roupinha de jogo ridículo do Pokémon. Ah, eu não entendo o que essa empresa faz. E depois desse trocadilho bizarro, eu já quero esclarecer que eu não estou falando mal de jogos de celular. Quer dizer, eu estou sim, mas devemos reconhecer que eles já evoluíram bastante, porque pega lá no começo os jogos em Java, por exemplo, eram muito rudimentares, e hoje já temos games quase no nível de console por aí. O mesmo vale para jogos Pay to Advance, pague para avançar, que apesar de não ser tão ruim assim quanto Pay to Win, continua sendo uma porcaria. É uma porcaria! Já que o Pay to Win literalmente significa que você não pode avançar no jogo sem pagar primeiro. E esse é um modelo de negócios que realmente funciona para as empresas, mas não para os jogadores. Epic Games que o diga, né? Que ficou bilionária só vendendo skin de Fortnite por aí e ficou tão rica que até abriu a sua própria loja para competir com a Steam e começou a dar games de graça toda semana até hoje. Vai lá e aproveita então. A males que vem para bens, como dizia meu pai. Esse modelo ficou muito popular em meados de 2012 para cima, com a chegada de muitos jogos para Android sensacionais. E só para vocês entenderem como isso é péssimo, vou dar alguns exemplos. Imagine-se jogando um jogo grátis. Você pega a sua espada e sai caçando monstros na floresta para ganhar experiência e itens para combater outros jogadores. Após 3 semanas jogando, você consegue uma espada muito poderosa e rara, mas outro jogador que começou fazem só 2 dias já tem uma espada muito melhor que a sua e sem esforço nenhum. Isso porque ele comprou na lojinha dentro do jogo com dinheiro de verdade. Grande vacilo isso daí, hein? É assim que funciona o suborno. E o pior disso é que hoje em dia, mais de 90% dos jogos de Android usam esse modelo ridículo e faz a gente perder totalmente a vontade de jogar. Às vezes o jogo nem é totalmente tão pay to win assim, mas em algum momento da história, você vai ter que pagar para obter alguma coisa. Resumindo, não muda nada, é uma bosta. Bom, e diferente do que muita gente pensa, que eu só jogo jogo velho, eu também jogo alguns games no celular, como o próprio Brawl Stars, que fez eu me viciar bastante ultimamente e é bem divertido. E eles conseguiram fazer um formato de PVP simples que realmente funciona. E por que o jogo funciona tão bem assim? Porque ele depende de habilidade e você só gasta no jogo se quiser, já que tem skins baratinhas de 30 gemas e outras coisas, mas não é obrigatório e você consegue avançar muito bem apenas se dedicando. Eu sempre fui muito free to play, que é basicamente você jogar o jogo do zero até o final sem gastar nada. E o Brawl Stars vai justamente para esse lado. Dá uma olhada nesse print do Dani, que ele diz que tirando as skins que são por gemas, todo o resto do conteúdo pode ser obtido jogando o jogo, e é por isso que ele funciona tão bem nos dias de hoje. Tá bom, mas tirando esse lance de pay to win, os jogos de celular também estão atrasados em outros quesitos, como por exemplo, os tutoriais chatos que te obrigam a fazer tudo. Sério, isso é muito chato, cara, e faz todo gamer raiz desistir de jogar na hora o jogo. Simplesmente fica indicando um monte de coisa que você é obrigado a clicar mesmo sem querer. E o pior é que esses tutoriais às vezes duram por horas, e conforme vai liberando coisa nova, o jogo insiste em jogar essas merdas na sua cara novamente, explicar tudo. Sério, dá vontade de quebrar o celular na hora quando vem essas coisas. Outra coisa chata também é que a maioria dos jogos necessitam de conexão à internet o tempo todo, e não é sempre que você tem Wi-Fi ou 4G disponível por aí. E o pior de tudo são as atualizações constantes que demoram um monte. Free Fire, PUBG, Call of Duty que o digam, né? É, mas isso nem o videogame se salva hoje em dia. Você vai ligar um pouco e já vem esses coisas aí. Por isso que eu prefiro muito mais você entrar
entrar no game, jogar alguns minutinhos sem essas frescuras. E quer alguns exemplos de jogos bons para celular que realmente funcionam muito bem? Então vai lá. Temos o clássico Angry Birds, que eu acho que muitos de vocês já jogaram, e apesar de muito simples, você entra no jogo sem frescura nenhuma e já sai se divertindo à beça. Temos também o Subway Surfers, que é a mesma coisa, que é de Infinity Run, corrida infinita, e apesar do jogo insistir para você comprar na loja, não é obrigado. Temos o Jetpack Joyride, que segue essa mesma pegada, ou até mesmo Plants vs Zombies. Mas infelizmente, esses jogos ficaram esquecidos no passado, e hoje em dia não se fazem mais games nesse modelo, já que estamos na era dos Battle Royales da vida, e toda empresa tem que ter o seu próprio se quiser se dar bem. Junto disso, vem outro problema, que é a estagnação dos gêneros, porque antigamente, sempre que você entrava na Play Store, que ainda se chamava de Android Market, tinha um jogo diferente um do outro, assim como nos videogames, os jogos estão ficando cada vez mais parecidos entre si. O maior exemplo disso é o Call of Duty, Battlefield e até mesmo CS, que tiveram que se render a esse novo formato Battle Royale. É muito bizarro. E eu poderia até reclamar de gráficos e jogos com histórias boas, mas eu acho que eu estaria sendo um pouco injusto, porque apesar da gente não ter algo tão grandioso assim como GTA 4 ou mesmo Red Dead Redemption da vida, temos coisas muito boas sim, e com boas histórias bem complexas, mas o modelo e a forma como eles são executados é totalmente diferente, já que apesar dos celulares terem evoluído muito e terem um processamento absurdo, não se compara ao hardware dos PCs ou consoles atuais, né? Então eles também ficam limitados nessa parte, mas é totalmente plausível, e na verdade não é só por causa do hardware, vocês sabem bem que também tem a parte do software do Android, que complica de fazer esses games aí mais pesados e complexos. Enfim, tirando isso, também poderíamos citar outros pontos, como o fator da diversão, já que é muito mais divertido de se jogar em um controle ou em uma tela maior do que em um celular, mas isso tem como ser contornado através dos controles que são plugados no aparelho, ou até mesmo dá para você espelhar na sua televisão ou monitor e se divertir. Um exemplo disso é o Samsung DeX, que transforma o seu celular literalmente em um computador, e a Motorola recentemente também entrou de cabeça nesse segmento, com os aparelhos mais recentes e a tecnologia Ready for. Agora nos resta saber se esse formato vai pegar ou não, porque se todo celular no futuro for assim, será um prato cheio para nós gamers mobile, mas só resta apenas esperar, e quem sabe futuramente a gente vê até mesmo um GTA V da vida sendo lançado para Android, por que não? Mas eu acho que ainda temos que esperar bastante para isso acontecer, né? Mas enfim, o vídeo de hoje foi esse, já deixa um comentário aí embaixo falando se você concorda que os jogos de celular estão muito parecidos e muito ruins entre si, se você vê perspectiva de melhora, e também qual a sua dica para mudar esse mercado mobile. Mas enfim, então é isso, não esquece de se inscrever, se possível comentar, aqui são vídeos novos toda quarta e domingo, então já encosta. Forte abraço de sempre, até a próxima, valeu e fui!